É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia nesta quarta-feira. Estamos dentro da 25ª semana do tempo comum, mas hoje, quando a gente olha para o calendário da igreja, a gente tem uma festa especial, é uma festa de um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos hoje a festa de São Mateus. Mateus tinha uma profissão que era um pouquinho complicada, um pouquinho é pouco, era muito complicada essa profissão de Mateus. Ele era cobrador de impostos, o que significa dizer que, olhado do ponto de vista dos seus compatriotas, Mateus era um colaborador daquelas forças que exploravam o povo de Israel, o povo judeu. Sendo cobrador de impostos, ele tirava as taxas dos impostos e pagava para o Império Romano. Mas aqui tem uma coisa que é interessante e boa de se notar. Primeira coisa, o nome Mateus, na língua deles, significa um dom de Deus. Rapaz, cada um de nós é um dom de Deus e todos nós temos muitos dons de Deus. Agora, o que acontece é que nem sempre nós colocamos os dons de Deus que nós temos a serviço do próprio Deus. O Império Romano foi muito atento e acolheu Mateus entre aqueles que poderiam colaborar com ele. Aqueles dons que são de Deus, que estão presentes na vida de Mateus, estavam sendo explorados por aquele império que explorava o povo de Israel. Quantas vezes acontece isso na vida da gente, não é? Os dons que Deus coloca dentro da gente, a gente não os põe a serviço de Deus. As nossas qualidades estão a serviço de outras forças, a serviço de outros sistemas. Aqui tem uma coisa também que é interessante de a gente notar, é como Jesus dizia no Evangelho do domingo, como os filhos deste mundo, como é que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz quando se trata de cuidar dos seus negócios. O problema é que muitas vezes nós que dizemos seguir o Evangelho, que dizemos seguir o caminho do bem, não somos tão hábeis em saber envolver as pessoas, em trazê-las para perto de nós. No áudio que eu coloquei, inclusive aqui também no Instagram, no dia de hoje, que foi o áudio da meditação dessa manhã, eu mostrava justamente isso. Muitas vezes, o que é que faz os sistemas que corrompem as pessoas, o sistema do mundo das drogas, disso, daquilo outro, os famosos olheiros do ponto de vista negativo. Vê um meninozinho num ambiente, ele começa a usar aquele menino como um aviãozinho, como isso, como aquilo outro, individua as habilidades que uma pessoa tem, que são dons de Deus, dotes naturais, etc., e coloca a serviço de um sistema do mal. O que é que Jesus faz agora? Jesus desce para o combate. Ele vai combater com o Império Romano, tirando do Império Romano uma pessoa cujos dons eram de Deus, que estavam sendo encaminhados para um lado errado, para um lado negativo. A gente precisa aprender isso com Jesus no dia de hoje. Quando a gente vê alguém, se ela está a serviço de certas estruturas, de certos elementos que não são bons, o que a gente deveria tentar era recuperar essas pessoas e não simplesmente apontar os seus defeitos, apontar os erros que ali estão contidos, mas tratar de usar os artifícios melhores que a gente tem para trazer essa pessoa para o bem. E aqui é interessante, né? Esse olhar de Jesus não é que repousa sobre Mateus, Jesus o vê. Jesus via Mateus da mesma forma que também via Mateus os doutores da lei, os fariseus e todas as outras pessoas. Acontece que Jesus tem uma proposta para Mateus. Jesus sabe fazer propostas. E aí, você sabe fazer propostas? Você sabe fazer proposta para o seu filho, para a sua filha? Você sabe atraí-lo
para o melhor lugar. Gente, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos jovens, os nossos adultos estão sendo disputados, assim como o Império Romano estava disputando as melhores inteligências, os melhores corações, as melhores habilidades para colocar para dentro do seu sistema. Assim também hoje, por exemplo, né, no mundo da internet, disso, daquilo outro, tem gente sempre disputando as pessoas, mas disputando-as para quê? Para deixá-las acomodadas. Hoje em dia, por exemplo, no quanto de sedentarismo, uma pessoa perde ali tempo, muitas vezes, gestindo, olhando isso e aquilo na internet, etc., e se deixando escravizar. Jesus faz uma proposta para Mateus, que é a proposta de sair daquele lugar onde ele estava. Mas tem também uma certa habilidade em Jesus, não é? Jesus tira Mateus de estar ali sentado no seu banquinho, mas Jesus também depois se senta com ele, mas com uma outra intenção. Interessante, né? Você lembra do Padre Zezinho, aquela música? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no meu telônio jogando a rede. Pois é, Mateus é esse que estava sentado ali no telônio, na mesa de cobrador de impostos, e Jesus o convida. E Mateus imediatamente se levanta, anastasas, é o verbo que é usado para dizer que se levantou, que é o verbo que está por trás também da palavra anastasis. Olha, no dia 14 de setembro a gente falou sobre isso, a Basílica da Anastasis, que é a Basílica da Ressurreição. Pois é, a palavra levantar-se, né, na língua de Jesus soa como ressuscitar. O que Jesus quer é isso, é tirar a gente da comunidade e das mortes nas quais nós estamos, pelas opções que a gente possa estar fazendo na vida da gente, e nos levar para que a gente se levante, para que a gente ressuscite, para que a gente recomece. Gente, por falar em ressuscitar e recomeçar, etc., o Brasil está ressuscitando. Sim, é primavera. E com a primavera, tá hoje, né, o dia 23, batendo aí a porta da gente. É tempo de mudança, é tempo de transformação. É interessante porque o evangelho de hoje é o evangelho de uma transformação. Vocação significa transformação, significa vida nova, significa ressurreição. O chamado de Jesus nos desperta. Você está dormindo, ele chama e a gente desperta e a gente acorda. Mateus acordou para a vida, assim como na primavera também a natureza acorda. Para mim é diferente. A gente vai entrar agora num tempo da dormência. É o tempo em que as árvores vão cair as suas folhas. Mas para quê? Para economizar as suas energias, para enfrentar o inverno da forma correta e despertar na próxima primavera, que vai acontecer lá para o mês de março do ano que vem. Portanto, é tempo de mudança, é tempo de transformação. Quais são as mudanças que estão acontecendo na sua vida? Que tal aproveitar aí a primavera para mudar alguma coisa, para aproveitar e ensaiar coisas novas nesses 3 meses de primavera que a gente tem, nessa nova fase, viver esse novo ciclo da natureza, repartindo com Mateus, sentindo a chamada que Jesus faz dentro da gente para a gente reacordar, para a gente se reanimar, para a gente se levantar, para a gente caminhar seguindo Jesus. O convite de Jesus é esse hoje: segue-me. E aí, você quer seguir Jesus? Você sabe fazer propostas para as pessoas também seguirem Jesus? Para as pessoas te seguirem naquilo que é o bem que você quer ajudar as pessoas a fazer? Olha, o interessante também no evangelho de hoje, que eu acho uma coisa interessante, é que... Não, peraí, eu falo disso daqui a pouco. Você sabe, né? Eu sou o padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de com você meditar esse evangelho do chamado de Jesus a Mateus. Nós hoje acompanhamos o evangelho de Mateus, o capítulo 9, versículos de 9 a 13. Esse versículo 13 traz uma mensagem muito bonita. O que é que tem aí no versículo 13 que é muito importante? Qual é a mensagem que este versículo 13 traz para a gente? Aprendei de mim o que significa quero misericórdia e não o sacrifício. O versículo 13 diz para nós: de fato eu não vim para chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Vamos anotar esse versículo 13 aí bem dentro do coração da gente. Eu vim para chamar
os pecadores. E é assim que Jesus chama Mateus, daquela situação de pecado, de mal querido que ele estava, para entrar no momento novo. O Evangelho diz assim: Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Então esse olhar de Jesus, a vocação começa com um olhar, com um ver. Jesus o viu, Jesus notou, Jesus reconheceu. Esse homem tinha um nome, não é? O evangelista aqui, ele mesmo, Mateus, descrevendo a sua vocação, descrevendo o seu chamado de uma maneira muito simples, muito sucinta, né? Esse homem que tem este nome aí, Mateus, dom de Deus. E Jesus diz para ele: segue-me. A proposta é essa, é de seguir Jesus. Ele se levantou e seguia a Jesus. Gente, para onde é que Jesus vai levar Mateus agora? Já que é Mateus que está seguindo Jesus. Segue-me. Porque Mateus vai para algum lugar que Jesus está chamando. Lembra que no Evangelho segundo São João, quando João Batista apontou para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns discípulos começaram a seguir Jesus. Jesus olhou para trás e viu que eles estavam seguindo e perguntou: o que é que vocês estão procurando? E disseram: mestre, onde moras? Tem uma música bonita, né? Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No meio do povo, vem e verás. No meio do povo, vem e verás. Então, vão seguir Jesus. Vão para onde ele vai, para onde Jesus vai. Para onde é que Jesus está indo? Mas tem uma coisa que Jesus disse que é interessante a gente se lembrar. Jesus disse: as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Então, Jesus está chamando Mateus para ir para onde? Se ele não tem nenhuma pedra onde reclinar a cabeça, se ele não é como os passarinhos que têm o seu ninho, se ele não é como as raposas que têm as suas tocas, para onde é que Jesus vai levar Mateus? Continuemos a escutar aqui essa história, olha só. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, gente, Jesus leva Mateus para a sua casa. O lugar para onde Jesus chama Mateus para segui-lo é para a sua casa. Jesus não está me chamando nem chamando você para ir para um outro lugar, senão para a nossa casa. O convite que Jesus faz é para a gente entrar na casa da gente, para a gente tomar posse da casa da gente. O centurião romano que a gente ouviu esses dias no Evangelho de Lucas diz: Senhor, eu nem sou digno de que tu entres em minha casa. Mas o que Jesus mais quer é entrar na casa da gente, como entrou na casa de Zaqueu, como agora entra na casa de Mateus. O convite de Jesus é para que a gente retorne. Por isso que Santo Agostinho gostava muito de dizer para as pessoas: redete ipsum, vai para dentro de ti. Jesus não quer distanciar a gente daquele lugar onde a gente está. Ele quer nos distanciar daquelas coisas que são negativas na vida da gente. Ele tirou Mateus da banca onde ele estava explorando os outros, tirando impostos, mas agora chama para ele entrar em sua própria casa. E ali, então, aqui a gente aprende isso com Jesus. O convite para seguir Jesus é seguir Jesus que quer entrar no mais profundo de cada uma e de cada um de nós. E aí o que é que há de bonito aqui neste evangelho é que os cobradores de impostos, como Mateus, vêm também para a casa de Mateus. Os pecadores vêm para a casa de Mateus. Sentam-se todos à mesa com Jesus e com seus discípulos. Você é uma discípula de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, e o que Jesus quer é justamente se sentar na casa da gente e que a casa da gente seja um pretexto para a conversão de tantas outras pessoas. O que Jesus quer é que cada uma e cada um de nós seja como uma espécie de isca e de anzol. Mateus, vocês sabem, não é? Ele depois evangelizou muitos lugares. Ele é tido como aquele que evangelizou a Síria, evangelizou a Etiópia. Então, a partir da sua casa, depois Mateus também começa a irradiar o evangelho em volta dele e vai para lugares muito distantes. Agora, o que é que aconteceu? Jesus tinha visto Mateus,
Os fariseus também já viam Mateus sempre, e agora o que tem de interessante é que agora que eles também veem Jesus com todos esses pecadores em volta dele, e faz uma pergunta para os discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Por quê? E Jesus ouviu a pergunta e responde, ele mesmo dá a resposta. Aqueles que têm saúde, não precisam de médico, mas sim dos doentes. Aprendei, pois, o que é que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu vim para chamar os pecadores e não os justos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Portanto, a vocação, a palavra vocação, né, que significa chamado, eu vim para chamar, a vocação é destinada a esses que, estando numa situação que não é a melhor, que não é a mais bela, que não é a mais bonita, mas é aquele chamado para descobrir todas as potencialidades que a gente tem. Vocação rima com conversão. Vocação rima com mudança. É tempo de mudança, eu já dizia no início dessa live de hoje. Entremos nessa mudança climática que a gente está vivendo, né, fazendo passagem do inverno para a primavera, ou no nosso caso, do lado de cá, saindo do verão e entrando no outono. Entremos nessas mudanças climáticas para fazer aquela entrada numa mudança interior, naquela mudança do coração, que é a mudança que Jesus deseja. Uma mudança que seja de dentro para fora. Que no dia de hoje a gente possa acolher esse chamado e esse olhar de Jesus, que nos olha, que nos vê, que nos enxerga. Nós não passamos despercebidos diante do seu olhar de misericórdia, diante do seu olhar de amor. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o teu olhar nos encontra, o teu olhar nos individua. Não há lugar onde nós possamos fugir para longe do teu olhar, para longe da tua face. Nós queremos, sobretudo, te agradecer porque o teu olhar não é um olhar que nos desconcerta, mas, sobretudo, é um olhar que nos atrai. É um olhar com o qual nós sentimos que podemos sair da situação onde nós estamos e entrar numa situação bem melhor que aquela que tu desejas para cada uma e cada um de nós. Nós te agradecemos, Jesus, porque tu, quando nos vês, não vês somente o nosso momento atual. Tu vês, sobretudo, aquilo que nós somos chamados a nos tornar. Muito obrigado porque tu partilhas conosco esta tua visão transformadora. Por isso nós te bendizemos, nós te agradecemos. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente, para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. O Senhor te abençoe, te guarde, proteja, ilumine e faça feliz Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Minha amiga, meu amigo, um abraço para você que acompanhou essa nossa live. Olha, Leia, nós estamos aqui, não é, com a temperatura já começando a cair, não sei como é que está aí na Suíça, mas aqui em Roma nós estamos já sentindo um friozinho, já começamos a sentir. Um abraço para a Aline Sampaio, aí acompanhando a nossa live, um abraço para a Genilza Lisboa, que Padre André Silva também entrou aqui, um abraço para Feodoro Selene, e um abraço também para Adelma Teles. Quem é que eu tenho mais? Bom, são essas pessoas que tenho aqui nessa live. Muito obrigado a você que acompanha essa nossa live. Então, o que a gente pede sempre, né? Curta, comente, compartilha. Vou salvar essa live aqui agora e depois vamos colocar lá no nosso canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra, na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Facebook. O nosso agradecimento e obrigado também. Eu vi que muita gente está escutando aí os áudios também que eu coloquei nesse formato de vídeo e está aqui dentro do nosso canal. Um pouco similar, mas tem sempre qualquer coisa de diferente, né? Há sempre diferenças. Quando tiver tempo lá, escuta, curta, compartilhe. Fique com Deus e que São Mateus interceda por nós nesse dia. Amém.